Então, nós estamos estudando a primeira carta de João. Hoje eu vou ler a primeira carta, capítulo 3, versículos de 7 a 12. E hoje eu vou ler na Bíblia Ave Maria, tá bom? Bíblia Ave Maria. Então, vamos lá. Então, o que João começa aqui no capítulo 3? Capítulo 3 da primeira carta de João, o que ele diz? Filhinhos, é muito lindo João, porque ele é muito amoroso com a sua comunidade. Todas as vezes que ele fala com a comunidade, essa carta que ele manda para a comunidade joanina, ele demonstra muito amor, muito zelo, muito carinho por todas as pessoas que ele conheceu e que ele formou essa comunidade. Então ele sempre começa assim, filhinhos. Olha que lindo que é. Ele diz assim, olha, filhinhos, no versículo 7, ninguém vos seduza. Olha, isso é uma ordem. Isso é uma ordem que ele está dando. Então, se você está estudando aí, lembra que eu começo o estudo sempre orientando vocês. Existe sempre numa passagem bíblica uma ordem, uma mensagem, uma ordem que ele dá, uma mensagem, um princípio eterno e uma promessa. Então, o que nós estamos vendo aqui é uma ordem. Olha, ninguém vos seduza. Ele está pedindo para que você não permita que isso aconteça. Quando ele fala isso lá para a comunidade dele, é porque ele sabe que está acontecendo algo que está ameaçando a fé daquela comunidade. Então ele diz: ninguém vos seduza. Aquele que pratica a justiça é justo, como também Jesus é justo. É muito bonito porque, como ele já apresentou Jesus para a comunidade, ele mostra o Jesus justo e ele diz que ninguém ali seja injusto. Então tem que praticar a justiça. Aquele que peca, e ele deixa muito claro, e aqui na linguagem da Ave Maria, ela ainda é muito mais enfática. Aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Desde quando começou a tentação no mundo, é o inimigo tentando a vida de todos nós, e ele está aí presente. Naquela época, na comunidade, da mesma forma. Eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. Quando Jesus veio, o poder de Deus é muito maior do que o poder do demônio, do inimigo. Jesus, quando veio para quebrar todo esse ódio, essa coisa ruim do inimigo. Por quê? Porque Jesus veio para trazer vida, Jesus veio para nos ensinar o amor, e o amor está acima de tudo. Então ele diz assim: eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. Todo o que é nascido de Deus não peca, porque o germe divino reside nele, e não pode pecar porque nasceu de Deus. Que é o germe divino? É o Espírito Santo. Então, quando ele diz, todo o que é nascido de Deus não peca, porque o germe divino reside nele. No caso, Jesus é o próprio vindo de Deus e que tem o germe divino dentro dele. E não pode pecar porque nasceu de Deus. Ele já apresentou Jesus, ele já batizou aquela comunidade. Então, ele está dizendo para eles que eles têm que ser mais fortes do que o inimigo. Por quê? Porque eles conhecem Jesus. E é nisto que se conhece quais são os filhos de Deus e quais os do demônio. Todo que não pratica a justiça não é de Deus, como também aquele que não ama o seu irmão. Então, ele está dando uma lição para essa comunidade. Se eles estão ali praticando a injustiça, ele está sendo muito claro, mostrando para eles que eles estão errados. Pois esta é a mensagem que tendes ouvido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E ontem, no evangelho de domingo, Jesus diz, né? Ele nos dá os dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aqui na carta de João, ele traz isso para a comunidade. Nos amemos uns aos outros, porque ele já tinha ouvido isso de Jesus.
Então ele traz isso para a comunidade joanina também. Então, pois essa é a mensagem que tendes ouvido desde o princípio. O que significa desde o princípio? De Jesus. Jesus não é o princípio, o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Então, quando ele diz, tendes ouvido desde o princípio, significa, vocês já ouviram isso de Jesus que eu passei para vocês. Então, vocês já conhecem Jesus. Então, amemo-nos uns aos outros. Não façamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. Lá em Gênesis, no capítulo 4, está escrito a passagem. Então, se você não conhece essa passagem, no Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, bem no comecinho, ó, bem aqui no comecinho. Gênesis é o começo da Bíblia e é onde é o primeiro livro da Bíblia, tá? Gênesis, ó, Gênesis. E eu estou no capítulo 4, tá bom? No capítulo 4 conta a história de Caim e Abel. Aqui está escrito assim, olha, o Senhor disse a Caim, deixa eu ver se eu vou começar onde, ó. Melhor, vou começar desde o começo, vou ler essa parte toda de Caim. Caim e Abel. Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim, e disse, possuí um homem com a ajuda do Senhor. E deu em seguida à luz Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor e Caim lavrador. Passado algum tempo, ofereceu Caim frutos da terra em oblação ao Senhor. Abel, de seu lado, ofereceu dos primogênitos do seu rebanho e das gorduras dele. E o Senhor olhou com agrado para Abel e para a sua oblação, mas não olhou para Caim nem para os seus dons. Caim ficou extremamente irritado com isso, e o seu semblante tornou-se abatido. O Senhor disse-lhe, por que estás irado? E por que está abatido o teu semblante? Se praticares o bem, sem dúvida alguma poderás reabilitar-te. Mas se procederes mal, o pecado estará à tua porta espreitando-te, mas tu deverás dominá-lo. Caim disse então a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Logo que chegaram ao campo, Caim atirou-se sobre seu irmão e matou-o. O Senhor disse a Caim, onde está o teu irmão, Abel? Caim respondeu, não sei, sou porventura eu o guarda do meu irmão? O Senhor disse-lhe, que fizeste? Eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. De hora em diante serás maldito e expulso da terra, que abriu sua boca para beber de tua mão o sangue do teu irmão. Quando a cultivares, ela te negará os seus frutos, e tu serás peregrino e errante sobre a terra. Caim disse ao Senhor, meu castigo é grande demais para que eu possa suportar. Eis que me expulsais agora deste lugar, e eu devo ocultar-me longe de vossa face, tornando-me um peregrino errante sobre a terra. O primeiro que me encontrar, matar-me-á. E o Senhor respondeu-lhe, não, aquele que matar Caim será punido 7 vezes. O Senhor pôs em Caim um sinal, para que se alguém o encontrasse, não o matasse. Caim retirou-se da presença do Senhor e foi habitar na região de Nod, ao oriente de Éden. Percebam que o Senhor, embora não tenha olhado para Caim com o mesmo olhar que ele teve para Abel, ele estava mostrando o quanto é importante a oblação, o amor, o louvor para o louvor, a dedicação que nós devemos ter diariamente, constantemente a Deus. Naquele momento, ele não excluiu, mas ele apenas não estava suficientemente agradável, feliz com a oblação de Caim. Quantas vezes na nossa vida nós também nos permitimos dar só um pouquinho para Deus? Vamos dar só um pouquinho para Deus. E aí o que acontece? Quando você não se entrega por inteiro, você acaba sendo dominado pelo inimigo. E aí que entra o erro, e aí que entra o pecado no mundo. Então é muito séria essa questão da dedicação, de nós nos voltarmos para Deus. Voltando aqui para a carta de João, da primeira carta de João,
O que hoje ele traz para nós? A importância, e que fique essa mensagem para o dia de hoje, que a gente não peque, que a gente não erre, que a gente procure se corrigir para viver de acordo com os ensinamentos e com os mandamentos de Deus. E Jesus ontem veio nos ensinar para nós amarmos o nosso irmão. O que está acontecendo aí com você? Você está tendo alguma crise? Você está tendo alguma dificuldade? Você não está se entendendo bem com alguém da sua família, do seu trabalho? O que está acontecendo aí com você? Qual é o exercício que você vai fazer hoje, nessa leitura da Bíblia de João, onde João está dizendo na primeira carta que é para nós amarmos ao próximo, nos amemos uns aos outros. E ontem no Evangelho a mesma coisa, hoje na carta de João fala a mesma coisa. Eu estou dando continuidade ao estudo da Bíblia da primeira carta de João. É uma carta lindíssima, onde ele fala para a sua comunidade. Ele está ensinando tudo aquilo que ele ensina para a sua comunidade, ele está ensinando para nós também. Então, que ninguém nos seduza. Não nos deixamos abater pelo desânimo. O desânimo é a ausência de Deus na sua vida. O ânimo, a atitude é a presença de Deus. Então, isso está acontecendo com você? Isso está te colocando para baixo? Então, domine esse desânimo. Domine o inimigo que está te tentando e que vai fazer você brigar com quem está do seu lado, desentender-se com a sua comunidade, não entender o outro, não buscar o perdão, não pedir o perdão. Tudo isso é o que nós temos que trabalhar em nós. Então, aqui nessa pequena perícope, nessa pequena parte que nós estudamos hoje, que nós lemos, fica aqui essa mensagem do que João quis passar com tanto amor para a sua comunidade, tá bom? Então, o que ele diz? Pratique a justiça. Fique hoje essa mensagem para você. Vamos praticar a justiça, tá bom? Todo dia um pouquinho você pode avançar e procurar entender o que o Senhor quer. De que forma que você vai fazer a leitura da Bíblia? Leia uma pequena parte. Leia de novo, leia 3 vezes. Cada vez que você lê aquela pequena parte, você vai riscar, você vai sublinhar, colorir aquilo que mais te chama atenção. A partir disso que chamou sua atenção, o que o Senhor quis dizer para você? Então, nesse estudo que eu fiz hoje, o que o Senhor quer dizer para você? Pedindo que haja justiça na sua vida, pedindo que você seja justo, que você não permita que o inimigo entre na sua vida, que você ame o seu irmão, não coloque a culpa no outro, comece por você. Se você está brigado com alguém, ame você primeiro o outro, busque o outro para fazer as pazes, faça a sua parte. Se o outro te der as costas, faça a sua parte. Ame-o. Não fique ressentido. Você sabe o que significa ressentir? É sentir de novo. Ressentir, sentir de novo. E aí você vai ficar ressentindo muitas dores que você passou na sua vida. Por quê? Porque você não perdoou. Porque você não está aberto para o perdão. João pede para a sua comunidade hoje a justiça e o amor. Tudo aquilo que não é justo e não tem amor, não é de Deus. Então nós precisamos viver na presença de Deus. Se estamos com Ele, recebemos Ele na Eucaristia, lemos a palavra para nos alimentarmos. Isso, quanto mais você ler a palavra, mais você vai se sentir fortalecido, mesmo que às vezes você não compreenda a palavra. Faça esse exercício que eu falei. Leia uma pequena parte da Bíblia. Siga, começa um livro e vai com ele até o final. Vai lendo de pouquinho em pouquinho. Repita várias vezes. Perceba o que é uma ordem de Deus. Hoje tem 2 ordens aqui, 2 ordens para você sublinhar aí na sua Bíblia. Se você tiver com a sua Bíblia aí na mão, 2 ordens hoje. Primeira, ninguém vos seduza. Ou seja, preste atenção. Estou te dando uma ordem. Ninguém seduza você, a não ser Deus. Ninguém mais pode te seduzir. Essa é uma ordem. Segunda ordem, que nos amemos uns aos outros.
Amemos-nos uns aos outros. Isso é uma ordem. Então, cumpra essas duas ordens hoje, tá bom? Não se deixe seduzir por ninguém que não seja Deus e ame mais, ame mais. Eu chamo você hoje aqui, assim como João chamou a sua comunidade, alertando-os para amar mais. Então, que o seu dia de hoje seja um dia onde a sedução do inimigo, você não caia nessa tentação. Que você seja uma pessoa bastante justa e que você ame mais o seu irmão. Se tem alguém na sua vida, nesse momento da sua vida, que você precisa perdoar, então você perdoa. Eu não sei se você sabe, mas a medida do perdão é exatamente a medida do amor. Nós só conseguimos perdoar o tanto, verdadeiramente, o tanto que nós amamos. Então, se você ama alguém, perdoe essa pessoa do tamanho do amor que você sente por ela. Não é bonito? Imagine uma colher de amor, uma colher de perdão. É a mesma medida. Então, exercite isso na sua vida, no seu dia a dia. Tá? Deus abençoe, proteja, guarde e tenha um lindo dia.